E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai falar de um assunto. Eu já vou adiantando que eu quis trazer já alguns códigos já pronto para a aula não ficar tão prolongada, né? E é um assunto novo, diferente do que a gente tem visto até então, mas de altíssima importância, né? Hoje a gente vai falar da programação orientada a objetos, beleza? Esse é um paradigma de programação. Veja que o que a gente fez até agora, a gente foi programando, trabalhando de forma estrutural. Foi definindo passo a passo, né, as atividades, as ações, dando instruções, comandos ao computador e no máximo que a gente fez para, digamos, estruturar o nosso código foi criar algumas funções, né, para de certa forma a gente, deixar nosso código mais organizado. Mas veja só, veja esse primeiro exemplo, né, nesse paradigma totalmente processual, né, que o que a gente está fazendo aqui, a gente já sabe, né, vou colocar aqui Tiago from João Pessoa. Ok, isso aqui todo mundo já sabe. Qual é a questão? Este exemplo é um exemplo de código totalmente procedural. Você vem aqui, ó, passo a passo, sendo executado, né? Não tem nada de novo. O que a gente ainda fez nas aulas anteriores, né, foi tentar abstrair isso aqui. Esse mesmo código está sendo abstraído aqui. Por exemplo, veja que getName, né, e getHouse, beleza? Abstrai, né, algumas necessidades que a gente teria aqui na função main. Essa função que é chamada aqui no início do programa. Quando o compilador, a gente avisa aqui para o compilador, né, executar a função main. Beleza? O que é que acontece? Eu tenho aqui um getName e um getHouse. O compilador chama aqui a função main. GetName está sendo chamado aqui. GetHouse está sendo chamado aqui. Name vai receber o que getName retorna. O que é que getName retorna? Um input com um textinho name esperando uma resposta, digitar um texto. É exatamente isso aqui. O que é que getHouse retorna? A mesma coisa. Então, o que a gente fez aqui, se você apenas rodar, você não vai ver a diferença. Mas o seu código ele está agora o quê? É mais estruturado. A gente ainda pode ir mudando essa codificação. Por exemplo, se a gente quisesse mudar esse estudante aqui, né, essa pessoa, para uma variável só. Ao invés de eu ter duas variáveis, a pessoa tem uma só. Então a gente pode simplificar nosso programa aí, armazenando, né, essas informações como uma tupla. Né? Então o que é que eu faço aqui? Ao invés de eu ter duas funções, eu vou ter uma que vai receber getName, que vai receber um input para name, um input para house, e vai retornar aqui esses dois valores. Né? A gente já sabe que em Python você pode fazer isso. Né? Só que esse exemplo vai retornar essa variável, né, como uma tupla, né, que é diferente de um list. Por quê? A principal diferença. A tupla ela não pode ter seus valores modificados. Beleza? Então, nesse caso aqui, ele vai retornar name e house. Certo? E como é que eu pego essas informações? Desta forma. Eu chamo name aqui. Pode ser outro nome. Poderia ser N aqui, poderia ser H aqui, tá? É obrigado a ser. Então, o mesmo nome. Então, eu recebo aqui o retorno de getStudent, em forma de tupla, e imprimo aqui. Né? Então, se eu fizer isso, veja que a gente ainda não entrou
no assunto de orientação a objetos, tá? Eu só estou mostrando a vocês como é que a gente pode ir melhorando esse código. Agora veja, se eu por acaso quisesse retornar isso aqui, né, de forma mais explícita, né? Aqui, ó, está sendo explicitamente retornado como uma tupla, né? São dois valores dentro de um. Então, neste caso aqui, eu estou retornando, ó, entre parênteses aqui, estou dizendo que é uma tupla. E na hora que eu vou pegar essa informação aqui, student, get student, ele não precisa pegar dessa forma separada, mas sim como uma tupla mesmo. Tá ok? E aí, quando eu for utilizar as informações que estariam dentro desse student, dessa tupla, como é que eu faria? F-string está aqui dentro, eu quero pegar o nome do primeiro elemento de student, student 0, do segundo, student 1, dentro dessas chaves, né, para identificando que isso é uma variável. Beleza? Agora, lembra, tuplas são imutáveis. A gente não pode mudar o valor delas. Então, essa imutabilidade é uma forma que a gente pode ter de se defender, né, de evitar mudanças em algumas variáveis na programação quando fosse necessário. Beleza? Mas a gente fica sem flexibilidade. Então, qual o problema? Por exemplo, se eu obtenho aqui, ó, student, get student, vai pegar esses dois camaradas. Se eu pergunto, ó, student 0 é igual a esse valor, se for, student 1 recebe esse outro valor, né? Student 0 está se referindo ao nome e name, e student 1 ao house, né, que está sendo retornado aqui. Então, qual é a questão? Se eu escrevo aqui, ó, Tiago, João Pessoa, ok. Porque Tiago não é igual a Padma. Agora, um erro. Qual foi o problema? Mesmo eu tendo colocado aqui o mesmo nome, né, ele está recebendo ele mesmo, mesmo sendo o mesmo nome. A questão é que a gente tem uma tupla aqui sendo retornada. Então, tupla object, e ele diz assim, né, a gente já viu esse nome object aí durante o curso, só que a gente não entrou em detalhes para explicar o que era, mas a gente já tinha trabalhado com object. Então, tuple object does not support essa atribuição, itens de atribuição aqui. Não pode. Né? Então, qual era a forma da gente fazer isso? Se eu rodar aqui, se eu botar mais uma vez Tiago e colocar aqui João Pessoa, não vai ter problema. Entendeu? Então, uma das formas de a gente fazer isso é transformar esse retorno aqui numa lista. Por quê? Se eu boto uma lista, eu tenho mais flexibilidade. Eu posso alterar, né? Eu posso alterar, só que eu perco mais aquela ideia de defensividade, dependendo do que eu queira, não permitir que o programador, né, do que eu esteja fazendo, que ele altere o valor daquela variável. Então eu ganho flexibilidade nisso aí, botando uma lista, mas eu perco essa possibilidade de segurança aí no nome das variáveis, beleza? Então, se eu botar aqui como uma lista, eu estou retornando um list, em que o primeiro elemento é name e o segundo é house. E aí não vai ter problema, porque na hora que eu rodar aqui, se eu botar Tiago, João Pessoa, eu não vou ter problema. Agora, claro, e nem se eu colocar Padman, Ravenclaw, porque eu estou alterando o valor de uma lista. Tranquilo? Estamos revisando aqui algumas questões também de estrutura de dados, né? Outra forma de fazer isso seria com quem? Com um dict, com um dicionário. Então aqui, ó, quando eu for obter um student, get student, eu vou pegar um student, que é um dicionário, vou dizer que é a chave name do dicionário, aí eu escrevo assim, né, entre
entre colchetes, e essa minha string vai receber o que o camarada lá vai digitar. E o student house é a mesma coisa. E eu retorno aqui um dict, né? Esse é um dict. A diferença é como eu vou pegar esses nomes lá. Porque veja que antes eu capturava ó, student 0, student 1. Com um dicionário eu consigo capturar como student entre colchetes aspas simples. Aqui eu vou pegar o name de student house. Mesma coisa. Não tem diferença. É só a forma de trabalhar. Certo? Então, a gente ainda pode melhorar esse retorno aqui de uma forma simples. Né? Eu tenho aqui um dicionário. Beleza? Só que ao invés de eu criar esse dicionário aqui e adicionar esses dois camaradas, eu simplesmente posso criar duas variáveis e na hora de retornar, eu retorno já diretamente o dicionário. E o resto aqui é igual. Beleza? Aqui eu só estou mudando esta forma de fazer, porque é a mesma. É a mesma. Beleza? Para concluir essa parte aí de revisão, né? A gente pode aqui agora colocar essa atribuição também. Se eu escrever aqui Tiago, João Pessoa, não vai acontecer nada porque são diferentes. Mas se eu perguntar aqui, ó, se student name, student é um dicionário, a chave name for igual a Padman, student house recebe isso aqui. Né? Então, se eu for ir aqui, no problem, porque eu estou trabalhando com dicionário. Beleza? Então, aí a gente entendeu essa ideia. A questão agora é o seguinte, é que eu preciso trazer a ideia de, antes de eu trazer os códigos, trazer a ideia do que é orientação a objeto. Vou tentar apresentar para vocês, explicar aqui para vocês o que é essa orientação a objeto. Veja, na orientação a objeto, tudo que eu tenho, tudo que eu estou trabalhando ali, uma variável, que eu estou utilizando, que eu estou chamando, que eu estou retornando de um método, em geral, tudo é um objeto. Né? Mas como assim um objeto? O pensamento de programação orientada a objeto é um pensamento da programação mais orientada à sua vida real. Né? Imagina que você tem, na vida real, uma empresa e essa empresa tem clientes. Então, ao invés de você ter variáveis como nome do cliente, telefone do cliente, que são variáveis que eu posso salvar aqui com valores teoricamente primitivos, né, e-mail do cliente, e ter várias variáveis soltas, né, no meu programa, eu teria um único objeto, um único tipo que eu vou criar. Né? A orientação a objeto, você vai criar os seus tipos. Então eu vou criar um tipo chamado cliente. Nesse tipo chamado cliente, eu vou definir nele quais são as características que ele tem. Tem nome, tem telefone, tem e-mail. E os comportamentos que ele tem também. Comportamento de realizou uma compra, ou fez uma solicitação, ou seja, você já percebeu que você basicamente tem características e comportamentos. As características são esses atributos do cliente. Os comportamentos, basicamente, vão ser o que a gente chama de métodos, ou as ações do cliente. Né? Como é que a gente representa isso? A gente representa isso através, né, eu vou criar aqui, palavras reservadas, por exemplo,
Class é minúsculo. Como a palavra class. Vou criar uma classe de estudante, de cliente, o que seja. Então, como a gente está falando de estudante, eu vou criar aqui de estudante. De estudante. Tá? Tá incompleto ainda. Mas eu tô criando aqui, vou criar uma classe aqui de estudante. Beleza? Nessa classe de estudante é onde eu vou definir, por exemplo, meu comportamento, meus métodos, o meu comportamento através de métodos, minhas características, os atributos, tá? Que a gente vai ter. Primeira coisa, por convenção, nome de uma classe, e aí, como aqui student, a gente deixa ela capitalizada. E eu preciso aqui desses 3 pontinhos aqui, que significa simplesmente que a gente retorna aí mais tarde aí com o restante do código, tá? Eu não tenho ainda o código para ser implementado. Mas independente disso, isso é sintaxe. O que é que eu quero que vocês entendam agora? Eu estava falando que o objeto cada cliente seu seria um objeto, né, naquele exemplo. Cada estudante é um objeto. O estudante também tem nome, tem e-mail, telefone. Ele é um objeto. Porém, eu não vou criar um objeto, codificar cada objeto que existir no meu software. Seja ele em memória, seja ele em banco, onde ele estiver salvo, né? Eu preciso de uma especificação. Eu preciso especificar como eu defino aquele objeto. Eu preciso dizer como aquele objeto é definido. Eu preciso de um esqueleto, de um template daquele objeto. É isso que é a classe. A classe ela vai definir o template do objeto. Ela vai definir como é aquele objeto. Então ela vai definir o nome, ela vai definir quais são os atributos, quais são os métodos, né? Então a classe é o que eu codifico mesmo, de fato. O objeto é aquilo que eu vou estar sempre utilizando. Veja que de uma classe, como student, eu vou poder ter vários objetos. Beleza? Então, eu rodei aqui esse início. Eu vou continuar, tá? E aqui eu vou definindo, como essa parte aqui é nova, eu vou definir o que a gente tinha feito, né? A gente já tinha feito aqui eu vou pegar essa parte aqui. Def main, vou pegar esse student, tá? Pegar esse aqui. Vamos ter que escrever de novo. Tá rodando. Ok, beleza. Veja que a classe começa e terminou aqui, né? A classe não tem nada ainda. Tranquilo? Agora, o que você precisa entender é que toda vez que a gente agora for criar, veja que eu não tenho ainda, aqui eu não estou usando ainda essa classe, beleza? Mas toda vez que a gente for criar um objeto ou uma instância de uma classe, certo? A gente vai se referenciar àquela classe. Beleza? Então, quando eu quiser criar um objeto de student, eu vou chamar alguma forma que eu vou mostrar aqui ainda, relacionado àquela classe. Beleza? Então, por exemplo, deixa eu afastar aqui assim fica melhor. Então, veja, eu vou editar esse código aqui, vou começar a fazer ele, e eu vou definir aqui não dessa forma. Eu vou definir aqui name e vou definir aqui house. Certo? O que é que eu estou dizendo?
esse é um cara, né, que a gente define como eu devo construir no início, vamos falar assim, né, já com o nome. Como eu devo construir o meu objeto student. Toda vez que eu quiser construir um objeto student, como eu devo construir, né? E aí eu vou explicar o que seria isso aí. Então essa é uma base de atributos que eu espero que o meu student tenha. Certo? Então, aqui eu tenho um nome e uma casa. O que é esse self? Talvez seja um pouco difícil de entender agora. Mas veja, como eu disse a vocês, a classe é o esqueleto. O self é uma referência ao objeto que está sendo naquele momento utilizado. Eu tenho um esqueleto aí, mas lá na frente eu vou mostrar a vocês. Eu vou chamar um objeto dessa classe. Quando eu for chamar um objeto dessa classe, eu vou ter que instanciar essa classe. Quando eu for instanciar essa classe, esse self vai ser utilizado para se referenciar a esse próprio objeto que está sendo criado ali. Aquele próprio aluno, aquele próprio estudante, aquele próprio cliente, aquele próprio cara, aquela própria pessoa que está sendo referenciada ali no seu programa. Né? Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui ó, que o nome, self.name, recebe name. Certo? Eu estou dizendo que self.house recebe house. Eu estou dizendo que o objeto, o nome desse objeto vai receber exatamente o valor que está nessa variável que vai vir aqui no parâmetro. E o house também desse objeto que está sendo instanciado naquele momento vai vir por aqui também. Beleza? Aqui eu vou deixar desse jeito. Aqui também. Ok. Só fiz essa mudança para mostrar a vocês. Então veja que dentro de student agora a gente padronizou os atributos dessa classe. Essa classe student tem um name e tem uma casa. Tem um name e tem um house. Certo? A gente também vai poder criar funções dentro dessa classe student, que a gente chama de método, e determina o comportamento de um objeto da classe student. Ou seja, um objeto, um estudante específico, é o comportamento dele. Então, se eu quiser, por exemplo, definir uma função dentro de student aqui, essa função vai poder utilizar essas variáveis, né? Name e house, que são passadas aí como parâmetro na construção desse objeto. Né? Então vamos lá. Faz de conta agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se eu for fazer uma mudança aqui. Eu acho que eu... Deixa eu retornar aqui, por exemplo. O método main vai obter um getStudent. E um getStudent vai ser esse cara, que vai ter um name. Ah, tá, aqui. Esse retorno aqui agora, faz de conta agora que eu não quero mais retornar um dicionário. Eu quero retornar um student. Preste atenção, eu estou retornando uma variável student, que é desse tipo aqui. Eu acabei de criar essa variável student no meu programa. Se eu passar aqui como um parâmetro name, ele está dizendo aqui, ó, essa classe student tem um name e tem um house. Eu já defini aqui em cima. Por isso que ele já sabe que tem um name e tem um house. E aí eu vou dizer que name é esse cara e house é esse. São essas variáveis aqui. Então, quando eu retorno esse cara, o que é que acontece? Antes de retornar, é criado um objeto do tipo student. Assim como você cria uma variável, A recebe 10, pronto. É criada uma variável ali do tipo inteiro. Aqui está sendo criado um objeto do tipo student. Lá na memória do seu computador, tem um espaço reservado para esse objeto. E nesse objeto vai ter um atributo name, com o valor que for digitado aqui, e um atributo house com o valor que for digitado aqui. Porque quando eu faço isso,
Quando eu faço isso, o código vem para cá, ó, para essa classe, cria um objeto, uma variável do tipo object, e passa name, que está aqui, e house, que está aqui, para cá. E diz o quê? Que esse objeto, o atributo dele, por isso que self.name, e o atributo house dele, vai receber exatamente a variável name, que está vindo no parâmetro, e a variável house. Perceba, self.name não é name. Self.name é o atributo name do objeto que foi criado aqui. Ó. É algo dinâmico. Esse objeto aqui, antes de você rodar o código, esse cara não existe. A classe existe aqui. O objeto não. Então o objeto é algo dinâmico. É uma instância dessa classe. Então name foi passado aqui através desse valor e house através desse. Esse valor é passado para cá. Esse valor é passado para cá. E é criado um objeto. Um espaço novo na memória, um objeto, que vai ter como atributo o name. O valor que está aqui no atributo name dele vai ter o valor que foi passado aqui, no atributo house o valor que foi passado aqui. Beleza? Quando você retorna esse object, student vai ser o que agora? Um getStudent. Mas um getStudent retorna o quê? Um student, um object. GetStudent retorna um student, um objeto dessa classe student. Então, student com S minúsculo aqui é um objeto da classe student, que é um S maiúsculo. Então, para eu pegar agora o nome deste objeto que foi retornado aqui, ó, name, house, aí esse student é criado um objeto na memória com esse name que é esse house, ó, atribuído aos atributos name house desse objeto através desse self, né, self dele mesmo, no objeto, no atributo name desse objeto que está sendo criado, no atributo house desse objeto que está sendo criado. Pegue e retorne. Retornou o objeto. Então, student vai ser uma referência para esse objeto. Se eu dou student.name, eu vou pegar o nome desse objeto que foi criado. Student.house, eu vou pegar o atributo house desse camarada que foi criado. Né? Então, funciona do mesmo jeito. A ideia é essa. Então, veja. Cada vez que eu crio um object, se eu fizer isso aqui de novo, ó, é um novo object que está sendo criado aí. Né? Tá, então, se você rodar aqui, ó, Thiago JP, aí ele pede de novo, né? Porque ele não entrou de novo. Aí eu vou botar José entendeu? Esse primeiro aqui perdeu-se, né? Mas se eu faço isso, vai dar erro aqui, né? Vai dar erro aqui, né? Vai dar um errozinho aí. Deixa eu parar. São dois objetos. Aqui agora. Dois objetos. Tá? Então, acontece os dois objetos. Vou deixar normal, né? Que não faz muito sentido assim. Para você entender esse uso do objeto. Tem a documentação, tá? Você pode ir aqui na documentação de classes, lembrando que aqui é só uma orientação. Aqui no docs.python você pode ir aqui em docs.python.org functions. Aqui
tutorial. Esse tutorial você estuda tudo, né? Classes. Pronto. Então aqui você tem uma definição completa sobre o que seria, né? As classes. Eu estou dando uma ideia aqui para vocês. Mas vamos lá, a ideia já é suficiente para você poder trabalhar e avançar aí nos seus estudos de Python. Beleza? Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, eu trouxe um outro exemplo. Eu botei aqui um outro exemplo, né? Já trouxe pronto. Para explicar a vocês também um detalhe. A gente já trouxe aqui uma resposta, né? De um retorno de um objeto. Ok. Mas ainda importante dizer, deixa eu ver esse exemplo aqui. O que foi que eu fiz? Ó, nesse exemplo aqui eu ainda não tinha a classe student, né? Então o que foi que ele teoricamente fez? Ele obteve um getStudent, né, daqui, mas obteve um objeto student aqui. Tá? Ele obteve um objeto student aqui que é vazio. E ele atribuiu um name e um house a esse objeto, meio que dinamicamente. Né? Então, se você tá, funciona do mesmo jeito. Meio que pulei essa parte. Tá? Mas só para mostrar para vocês que o que é que ele está fazendo aqui. Student, está obtendo um objeto student, tá? E está atribuindo novas variáveis aqui, que ele criou ali naquele momento. E depois retornou esse student, essa variável aqui student, que é do tipo student, com S maiúsculo, que é um objeto. Esse retorno veio para essa outra variável aqui no método main, na função main, e foi impresso lá name e house. Essa forma aqui é complicado, porque imagina que se tu bota aqui nome, veja, eu fico inseguro. O código vai rodar, né? Mas aí ele vai dizer, eu não conheço o name. Eu não conheço o name. Né? O objeto student não tem um atributo name. Né? Você tem que garantir que... Opa! Você tem que garantir que... Aqui não. Foi nesse aqui, né? Você tem que garantir que esses atributos existem. Deixa eu cancelar. Beleza? Você tem que garantir que esses atributos aqui existem. Então, importante aí essa observação. Tranquilo? Aqui, nesse outro exemplo, eu já trago o resultado, né, com a construção definida do que é um student. Ele tem um nome e um house, mas aqui é só a forma diferente de mandar, né? Na hora que eu retornei um student, retornei essa variável student, mas eu também poderia retornar diretamente dessa forma, economizando uma linha de código aí. Bem, basicamente é isso aí de orientação a objeto, de criação de objetos, né? Isso é o básico do básico. Só que na orientação a objetos, a gente fica encorajado, digamos assim, para encapsular tudo que a gente tem. Então, por exemplo, a gente encapsula dentro de um objeto todos os atributos dele, todo o comportamento dele, as características, né, em métodos e tudo mais. Características e comportamentos em atributos e métodos, né? Mas aí eu pergunto, e se algo, por exemplo, nesse código aqui, eu vou pegar isso, o cara botar um name, ou o cara não botar um name, algo der errado aí.
ou digitar alguma informação que você não... Né? Então você pode tratar essas informações aqui. Né? Você pode dizer algo do tipo, if não tiver um nome, né? If not name, aí a gente trabalha com aquela raise, aquela palavra reservada raise, que vai lançar aqui um erro, um value erro, um erro de valor, né? E aí eu mando a mensagem que eu quero mandar, missing value ou missing name, tá? Posso continuar aqui? Se eu posso dizer if house, essa variável house aqui, if house not in, não estiver dentro dessa lista, né? Dentro dessa lista, aí eu vou botar aqui João Pessoa, Recife, Natal. Beleza? Então, se não tiver dentro dessa lista, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer, lance aí um erro, né? Um value erro. E jogue o quê? Casa inválida, invalid house. Ou cidade, né? A sua casa, a sua cidade. Beleza? Então, você pode trabalhar isso aqui, né? E aí você pode... Ele lançou aqui, ó, invalid house. Né? Se eu botar aqui, por exemplo, invalid house. Né? Então, você pode tratar as variáveis. Deixei duas vezes aqui, não foi? Ah, invalid house. Eu vou até apagar esse, TJP. Entendeu? Então ele está tratando essas variáveis. Beleza? Eu poderia ainda definir uma nova variável aqui. Né? Por exemplo, eu poderia definir aqui uma nova variável. E aí eu definiria aqui, né? Antes dele chegar aqui, se der alguma bronca, ele vai lançar esse erro, né? Então eu poderia definir aqui uma nova variável e dizer que o objeto, a variável do objeto, patron, vou ter que passar ela aqui. Tá? E aí, ó, quando eu for imprimir aqui o meu objeto, eu não quero mais imprimir desta maneira, né? Eu não quero mais imprimir desta maneira, eu não quero mais imprimir f-string, eu queria simplesmente dizer imprima o objeto student, ou alguma coisa do tipo, imprima um student.print, alguma coisa assim, para imprimir o que é o student. Então, em Python, ele permite que você crie algumas funções específicas de impressão. Imprimir um objeto. Né? Então, é meio que isso aqui, isso é qualquer linguagem de programação. Em Java tem um método que a gente chama toString. Né? É meio que eu tô aqui sobrescrevendo este método. Eu estou sobrescrevendo esse método que já existe. Porque se eu mandar... Vamos fazer um teste. Se eu pedir para imprimir assim. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele não vai mais imprimir. Né? Como ele está mandando retornar. Ah, tá. Eu botei uma nova variável ali. Tá vendo que deu um erro, né? Faltando uma variável posicional, ou seja, eu defini que na posição que tem uma terceira variável, eu
vou deixar só assim. Ou, esse é o costume de outra. Eu vou deixar só assim. Beleza? Deixa eu ver. Tiago. João Pessoa. Olha o que ele imprimiu. Um objeto student, enfim, a referência aí, uma referência. É o que ele imprimiu aqui, mas eu não quero que ele imprima isso, né? Eu quero que imprima uma string definida por mim, né? Então eu uso esse str aí, né? Essa definição, e eu vou retornar, ao invés de eu dizer para ele retornar aquilo lá, eu mando ele retornar em aspas duplas, no fstring aqui. Eu vou dizer dele mesmo o nome do objeto, from, pronto. Aqui agora, errei o nome, né? Errei o nome, ele deu invalid house. Certo? Aqui agora ele imprimiu desse jeito aqui, ó. Porque quando eu mandei imprimir student, quem ele chama é esse cara aqui. Não precisa eu... Isso é uma definição, né, da linguagem. Não precisa eu chamar o str aqui. Ele já sabe que ele vai buscar essa definição aqui feita na sua classe. Se liga que isso aqui está dentro da classe, ó. Essa classe já está aumentando. Do mesmo jeito que quando eu crio um objeto, ou quando eu retorno diretamente aqui um objeto, não precisa chamar ponto .in, it, ponto isso aqui, entendeu? Não precisa, né? Porque ele já entende que é um método que vai ter na classe, por padrão. É um método que a gente chama embutido, que vem com as classes em Python. Mas a gente pode, de fato, também criar nossos próprios métodos para uma classe, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos utilizar essa nova variável. Mas eu vou, para facilitar, eu vou deixar esse nome aí, tá? Mas eu vou colocar como animais, beleza? Patrono de um animal, enfim. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um método aqui, certo? E esse método vai ser o seguinte. O def deixa eu ver. Vou botar um get. Se vocês observarem, até eu botei o nome get aqui, né? Vocês já devem estar imaginando, oxente, get house, get name, get student, né? Já existem esses métodos, né? Já existem esses métodos aí. Então eu vou depois falo disso. Get student é aquele lá de baixo, mas get name, get house. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de def cause. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Cada pessoa dessa, ele é patrono de um tipo de animal, né? Ele seria um protector. Vamos dizer, protector dele, né? Um protector de quem? Então eu vou perguntar. Pergunta é um método ele, protector, que vai dizer o seguinte. Caso match self.patronos, ou seja, o valor da variável patronos do objeto que está sendo passado, ele é match, deixa eu pensar aqui, ele é um dog, deixa eu ver se ele é um dog, você vai retornar nesse método eu não me lembro como é em inglês, tá, au, certo?
case enquete retorne meow. Case case lá ross, tá faltando 2 pontos aqui. Você vai retornar sei lá, tá bom? Então esse método aqui eu criei. Então eu criei um novo método que foi definido em nossa classe. Então as classes, elas podem ter essas funções internas que a gente chama de método, né? Que a gente nos chamou aí de protector, né? Um método que a gente criou. Deixa eu ver aqui como é que eu poderia utilizar ele aqui quando eu obtesse aqui. Então eu vou lá pegar o student, eu vou imprimir, eu posso continuar imprimindo o student, mas eu vou imprimir também, veja se você vai compreender aqui, student minúsculo ponto protector. Olha as diferenças, já aparece para mim aqui os atributos e o método, certo? Só que eu tenho que abrir e fechar e não tem nada, esse self aqui é do próprio objeto. Então aqui onde você vai entender, eu tenho um objeto getStudent, eu peguei o student, né? Eu vou pegar esse cara aqui agora e vou fazer isso, né? Ele vai pegar essa entrada e vai se passar para cá, vai criar um objeto desse tipo aqui. Veja que quando eu mandar imprimir, vai imprimir a partir deste método, e quando eu fizer imprima student protector, ele vai olhar caso patronos, que é essa variável, for dog, cat ou horse, vai ter um retorno. Ele vai retornar um desses 3 valores. Esse protector vai ser executado no objeto, nesse objeto student. Se eu fizer um for aqui, cada vez que executar aqui, um novo objeto é criado. Beleza? Au. Tranquilo? Aí, galera, eu vou fazer um negócio aqui. Vê só. Eu vou tirar esse cara. Esse camarada. Tá? E vou fazer só uma pequena modificação aqui. Vê isso. Eu vou acessar diretamente o student e vou dizer que ele é Recife. Veja a zebra, né? Eu tinha um valor definido aqui pelo usuário. Deixei 2 vezes, não foi? E ele bota aqui, ó, de Recife. Mas foi até bom. O primeiro, veja. Cadê? Ele pediu aqui, ó. Ah, não, cara, porque eu deixei esse, né? Name house. Deixa eu rodar de novo. Tal. Beleza? Por que apareceu Recife? Eu mudei o nome da variável do objeto. Diretamente. Isso é um problema, né? A gente tem que tentar encapsular esses valores. E aí isso é cena dos próximos capítulos, tá? Esse assunto aí eu vou deixar para a próxima aula de orientação a objeto. E aí a gente vai falar de decoradores, né? Decorators, na verdade, em Python.
e entre outros temas de orientação a objeto, entre outros assuntos de orientação a objeto, beleza? Métodos de classe, métodos estáticos, o que é herança, enfim. Se for preciso mais de uma aula, a gente faz, tranquilo? É mais para que você compreenda esse conceito de orientação a objeto, que é um paradigma diferente, novo, que você está aprendendo aqui agora. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui!